Curitiba é apresentada há décadas como a cidade que deu certo. A metrópole organizada, o laboratório de planejamento urbano, o modelo que prefeitos de outros estados vinham estudar, parques integrados ao sistema de transporte, arquitetura pensada para o pedestre, equipamentos culturais distribuídos pelo território. Só que por baixo dessa narrativa existe uma Curitiba diferente. Uma Curitiba de prédios tombados que pegaram fogo enquanto aguardavam restauração, de fábricas demolidas em silêncio enquanto arquitetos e historiadores protestavam nas páginas de jornal, de um hospício onde internados ficaram décadas presos sem saber o nome do diagnóstico que justificava o confinamento, de um homem que salvou a cidade de uma invasão armada e foi assassinado a tiros dentro de um vagão de trem, com o corpo jogado num precipício da Serra do Mar. A imagem de modelo não é falsa, mas é incompleta. Os lugares que ficaram fora dela dizem coisas que o roteiro oficial não diz. É sobre 10 desses lugares que esse vídeo fala. Vamos começar por um bairro que foi o coração industrial da cidade e que a maioria das pessoas atravessa hoje sem perceber o que está desaparecendo. O bairro Rebouças não aparece nos roteiros turísticos. Não tem parque famoso. Não tem museu âncora. O que ele tem, ou melhor, o que ele teve, é uma história que antecede e em muitos sentidos possibilita tudo o que Curitiba se tornou. Foi ali que, a partir da inauguração da estação ferroviária em 1885, o comércio e a indústria encontraram raízes. A ferrovia Paranaguá-Curitiba, inaugurada em 5 de fevereiro daquele ano, foi construída com a proibição explícita de mão de obra escrava, por exigência dos engenheiros negros André e Antônio Rebouças, filhos de pai autodidata e netos de escrava alforriada. A partir dali, o Rebouças se tornou o primeiro distrito industrial da capital. Cervejarias, madeireiras, fábricas de fósforos, armazéns, engenhos de erva mate. O símbolo maior desse período foi a Fábrica Leão Júnior, fundada em 1901 por Agostinho Hermelino de Leão Júnior, após perder o emprego como gerente de engenho. 3 incêndios destruíram instalações sucessivas antes que o complexo definitivo do Rebouças fosse concluído, em 1926. Nos anos 1920, a Leão Júnior era a maior empresa brasileira de erva mate, exportando mais de 5.000 toneladas por ano para a Argentina, o Uruguai e o Chile. O complexo ocupava um quarteirão inteiro, com um ramal ferroviário interno que escoava a produção diretamente para Paranaguá. Quando Agostinho morreu em 1907, sua viúva, Maria Clara de Abreu Leão, assumiu o comando da empresa em fevereiro de 1908. Pioneira num ramo em que era raríssimo ver uma mulher à frente de grandes companhias industriais no Brasil. A Mate Leão foi vendida para a Coca-Cola em 2007, a fábrica desativada em 2009 e o terreno de 16.000 metros quadrados vendido pela família por estimados 32 milhões de reais para a Igreja Universal do Reino de Deus. Em abril de 2011, as paredes começaram a cair. O IPHAN reconheceu publicamente que era um dos episódios mais lastimáveis da história do patrimônio industrial de Curitiba. Alguns ex-funcionários apareceram nos jornais com a carteira de trabalho na mão, olhando para as máquinas de demolição. As fotos mostravam rostos que não eram de revolta. Eram de quem já sabia que não havia mais o que fazer. Onde estava o complexo da Mate Leão, existe hoje o templo maior da Igreja Universal. De todo o conjunto fabril sobrou apenas um pequeno prédio administrativo em arte deco na esquina da Rua Piquiri, com a Getúlio Vargas, que por pressão técnica teve o alvará de demolição indeferido. Uma pesquisa da arquiteta Iascara Florenzano identificou que, de 292 lotes analisados no bairro, 87 abrigavam patrimônio industrial com algum grau de recomendação de preservação. Na época, apenas 5 tinham sido cadastradas como unidades de preservação. O bairro que explica Curitiba está desaparecendo. A Curitiba que cresceu sobre a erva mate foi construída por homens que se tornaram os mais ricos do Paraná. E nenhum ficou mais rico.
nem morreu de forma mais perturbadora do que Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. Nascido em Paranaguá em 1845, ele se tornou o maior produtor e exportador de erva mate do mundo entre 1870 e 1890. Em 1881, foi eleito primeiro presidente do que viria a ser a Associação Comercial do Paraná. Em 1888, a princesa Isabel lhe concedeu o título de barão. Quando o Clube Curitibano foi fundado em 1881, o barão foi seu primeiro presidente. Sua residência na rua Carlos Cavalcante, um palacete de 3 andares construído às vésperas da visita da princesa Isabel ao Paraná, em 1884, era uma das maiores edificações de Curitiba na época. Em 1893, quando a Revolução Federalista chegou ao Paraná e as tropas dos Maragatos, cavalarianos gaúchos que avançavam do Rio Grande do Sul para derrubar o presidente Floriano Peixoto, se aproximaram de Curitiba, o barão se encontrou numa posição impossível. As tropas legalistas abandonaram a cidade. O governador recuou. O barão organizou uma junta de emergência, negociou com os invasores, reuniu 100 mil contos de réis dos comerciantes locais e pagou para que os maragatos não saqueassem a cidade. Curitiba saiu ilesa. Quando as tropas legalistas retomaram o controle em maio de 1894, o barão foi preso sob acusação de ter colaborado com o inimigo. Na madrugada de 20 de maio, ele e mais 5 companheiros foram colocados em um vagão de trem com o pretexto de serem levados a Paranaguá e depois ao Rio de Janeiro para julgamento. O trem parou no quilômetro 65 da ferrovia, perto do Pico do Diabo, um despenhadeiro da Serra do Mar. Os prisioneiros foram arrastados para fora do vagão. Um deles tentou se jogar pela janela em movimento e foi abatido pela fuzilaria. Outro teve os braços quebrados a coronhadas antes de ser morto a tiros de revólver. Os corpos foram abandonados no local. Por décadas, o barão foi classificado como traidor. Somente em 2008, 114 anos depois, ele foi inscrito no livro dos heróis da pátria no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília. Hoje, o Solar do Barão é um centro cultural ativo. Há Estação Tubo com seu nome, e a Semana do Barão é celebração institucionalizada. Mas o quilômetro 65 da ferrovia, onde aconteceu a execução, não tem nenhum memorial, nenhuma placa. A cidade homenageia o homem. O local do crime permanece sem nome. Num dos pontos mais altos do centro histórico, existe um prédio que em pouco mais de 100 anos serviu como mirante, sede da primeira rádio do Paraná, observatório astronômico, sede da União Cívica Feminina, quartel improvisado da Polícia Militar e ponto de consumo de drogas. Antes de pegar fogo numa madrugada de dezembro. O Palácio Belvedere foi construído entre 1912 e 1915 pelo prefeito Cândido de Abreu, engenheiro e entusiasta do Arte Nouveau. A ideia era simples. Um mirante público no ponto mais alto da cidade, com vista para a Serra do Mar, onde os moradores pudessem contemplar o horizonte que a urbanização começava a esconder. Em 1922, o mirante virou sede da primeira rádio do Paraná, a Rádio Clube Paranaense. Em 1931, foi cedido para funcionar como observatório astronômico, projeto que nunca se efetivou de fato. Em 1962, abrigou a União Cívica Feminina. Em 1966, foi tombado como patrimônio histórico do Estado. E, depois disso, começou uma história de usos improvisados que nenhum tombamento conseguiu organizar. Em 2014, foi celebrado um acordo com a Academia Paranaense de Letras para que o palácio se tornasse sua nova sede. Em 2017, a prefeitura havia autorizado mais de R$1 milhão em recursos para a reforma. Mas a obra não havia começado quando, na madrugada de 6 de dezembro de 2017, um incêndio, suspeito de ser criminoso, possivelmente provocado por coquetel Molotov, consumiu o telhado e o último andar, destruindo os elementos decorativos em madeira que definiam a linguagem original do prédio. O prédio ficou meses com o destino indefinido.
Em 2018, o Conselho Municipal de Patrimônio liberou R$385 mil para a restauração. Durante as obras, em maio de 2019, foram encontradas ossadas humanas enterradas no jardim. O Museu Paranaense identificou que eram remanescentes do antigo cemitério da Igreja São Francisco de Paula. O ex-prefeito Rafael Greca anunciou um deck suspenso conectando o palácio às ruínas vizinhas, preservando o sítio arqueológico. Hoje o prédio abriga a Academia Paranaense de Letras e um café literário. Mas o fogo que o danificou enquanto a verba estava aprovada e a obra não tinha começado, ficou registrado como o tipo de coincidência que Curitiba deveria ter aprendido a evitar. Ao lado do Belvedere, na mesma Praça João Cândido, existem as ruínas de São Francisco. E a história delas é ainda mais antiga. Em 1809, os portugueses iniciaram a construção de uma nova e maior igreja de São Francisco de Paula, no Alto do São Francisco. Em 1811, a Capela Mor e a sacristia ficaram prontas. Mas as pedras e o material restante foram redirecionados para a construção da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz, na Praça Tiradentes. A nova igreja nunca foi concluída. O que ficou são muros de pedra, arcos incompletos, molduras de janelas sem janela, a estrutura de uma ambição interrompida no segundo andar. Hoje, as ruínas são cercadas por grades e integradas ao circuito cultural do centro histórico. São visitáveis e fotografadas, mas a lógica que as produziu, a de que o material de uma construção pode ser desviado para outra quando conveniente, essa lógica atravessou os séculos sem alteração visível. Existe uma história que começa com imigrantes alemães cantando em coro num sobrado da rua Inácio Lustosa, nos anos 1860. E termina com um governo de guerra, proibindo esses mesmos descendentes de falar a língua de seus avós. O Clube Concórdia foi fundado em 4 de abril de 1869 por imigrantes alemães que o chamavam de Gesangverein Germania, com uma caixa de auxílio a sócios enfermos e indigentes. Rede de solidariedade que, em muitos casos, era o único suporte que essas famílias tinham. Em 1887, o clube inaugurou sede própria na Rua Carlos Cavalcante, projetada pelo arquiteto Rudolf Lange. Edifício eclético de influência germânica, com fachada sóbria, sótão ampliado, folhas metálicas decorativas no teto. O pianista Walter Gieseking e o tenor Beniamino Gigli se apresentaram ali. A partir de 1947, o Salão Primavera de Artes tornou-se um dos mais importantes eventos culturais do sul do país. Mas chegou a Segunda Guerra. Em 1938, o Estado Novo decretou que sociedades com denominação estrangeira deveriam ser reestruturadas. Em 1942, as reuniões de entidades germânicas e italianas foram proibidas. O clube foi confiscado, chamado de Casa Olavo Bilac, entregue à Cruz Vermelha, depois ao Clube Atlético Paranaense, depois à Liga Nacional. A direção foi substituída por junta governativa. Ao final de 1945, o decreto do interventor Manuel Ribas devolveu o prédio aos associados. Mas o idioma alemão já havia deixado de ser cantado em casa, ensinado para os filhos, usado nos registros. Em junho de 2012, o Clube Concórdia foi incorporado ao Clube Curitibano. O prédio histórico continua ativo, o coral ainda canta. Mas a associação que os imigrantes criaram como abrigo e como forma de não esquecer quem eram, não existe mais na sua forma original. Existe outra história de imigração que Curitiba guarda com mais dificuldade. A do que foi feito com os que não conseguiam se encaixar nas normas de comportamento que o século XIX entendia como aceitáveis. Em 25 de março de 1903, o Hospício Nossa Senhora da Luz foi inaugurado no bairro do Arru. O primeiro hospital psiquiátrico do Paraná. O jornal Diário da Tarde anunciou que os que perderam a razão seriam instalados onde nada lhes faltaria. E seriam relativamente mais felizes, apesar de desgraçados sempre. Em 1905,
o governo do estado decidiu que as instalações seriam mais úteis como penitenciária. A Santa Casa recebeu outro terreno, onde funcionava o Hipódromo Paranaense, e construiu 3 novos pavilhões, inaugurados em 1907. Em 1938, o nome foi alterado para Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz. O diretor Alô Guimarães acumulava ao mesmo tempo os cargos de catedrático de psiquiatria, ex-prefeito de Curitiba, deputado federal, senador e secretário da Saúde, tornando qualquer fiscalização externa praticamente impossível. O hospital funcionou por quase 50 anos, como único estabelecimento de saúde mental do estado. Uma tese de doutorado da UFPR identificou internações que duraram mais de 30 anos. Pessoas entregues pelas famílias que nunca foram buscadas. Em 2017, o arquivo morto da instituição tinha mais de 20 mil envelopes com dossiês clínicos, muitos com umidade avançada e elásticos derretidos que rompiam as páginas. Décadas de histórias de pessoas cujos nomes o sistema registrou, mas que a história da cidade não preservou. Existe em Curitiba, no Batel, um casarão de 1913, construído pela família Gomes, imigrantes ingleses com raízes no comércio curitibano. A Casa Gomes serviu por décadas como endereço do consulado britânico no Paraná, reflexo de uma relação econômica que movia bens, pessoas e dinheiro entre 2 mundos, já que a própria ferrovia Paranaguá-Curitiba havia sido construída com capital inglês. O prédio está encravado no Batel de hoje, rodeado por arranha-céus e restaurantes caros. A presença do casarão de 2 pavimentos nesse cenário é tão dissonante que parece ter escapado de um decreto de demolição por distração. Fachada preservada, janelas em alguns andares entaipadas, jardim sem manutenção. A dificuldade não é técnica. É o mesmo triângulo burocrático que paralisa dezenas de imóveis tombados no Brasil. Proprietário sem recursos para restaurar, Estado sem recursos para comprar, lei que não permite demolir, mas também não obriga a conservar. O resultado é um prédio que insiste em existir, rodeado por um bairro que há muito decidiu seguir em frente. O Palácio São Francisco foi mandado construir pelo fazendeiro Júlio Garmater, onde residiu entre 1929 e 1936. Em 1938, o interventor Manuel Ribas convenceu Garmater a vender o palácio ao governo estadual. Em 1964, o governo se transferiu para o Centro Cívico e o palácio foi cedido ao governo federal para abrigar o Tribunal Regional Eleitoral. Ali, até 1987, devolvido ao Estado, foi restaurado e desde 2002 abriga o Museu Paranaense. A trajetória é uma sobrevivência razoável, mas o prédio chegou até esse destino por uma combinação de improviso, burocracia e coincidência muito mais do que por planejamento. Existe uma construção que a maioria dos curitibanos frequenta sem saber que está dentro de uma ruína. O Shopping Estação incorporou em sua estrutura o que restou da estação ferroviária, que durante décadas foi o coração do transporte do Paraná. A estação foi implantada logo após a inauguração da ferrovia em 1885 e o prédio reinaugurado em 1894 com influência arquitetônica italiana. Em 1997, o Shopping Estação foi inaugurado incorporando o prédio histórico como âncora. O Museu Ferroviário funciona com visitação gratuita e mais de 600 peças. Uma locomotiva a vapor está exposta no interior. Mas o que acontece com a memória de um lugar quando ela é absorvida por uma loja de departamentos? Às vezes, a salvação de um patrimônio e a neutralização da sua capacidade de perturbar o presente são a mesma operação. O Palácio Aquiamé, na Praça Garibaldi, foi construído entre 1904 e 1908 como sede da Società Italiana di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi, fundada em 1883 por imigrantes italianos. Um espaço de suporte mútuo, o mesmo princípio do Clube Concórdia, onde a língua e os costumes da terra natal pudessem ser mantidos durante a adaptação.
O prédio sobreviveu, foi tombado e funciona hoje como sede da Associação Ítalo-Brasileira do Paraná. Mas durante o Estado Novo e a declaração de guerra ao eixo em 1942, a Società Italiana enfrentou a mesma pressão que os clubes alemães. Reuniões proibidas, nome alterado, direção substituída por indicados do governo federal. Só ao final da guerra recuperou a autonomia plena. A história das sociedades de imigração em Curitiba é, em parte, a história de como o Estado pode dissolver por decreto o que comunidades inteiras levaram décadas para construir. Essa distância entre o que é celebrado e o que é silenciado, entre o que é tombado e o que é demolido, entre o que é restaurado e o que pega fogo enquanto aguarda a verba aprovada mas não liberada, é o que todos esses lugares têm em comum. Não é uma característica exclusiva de Curitiba. É um padrão que se repete em qualquer cidade que tenha histórias longas o suficiente para acumular contradições. O que torna Curitiba particular é que ela se apresenta como exceção, como o lugar onde o planejamento funciona, onde os problemas têm solução técnica, onde o urbanismo é melhor do que em outros lugares. E quando essa narrativa encontra a Mate-Leão demolida por falta de tombamento, o Belvedere incendiado enquanto a verba de reforma estava aprovada e a obra não tinha começado, os prontuários de internados apodrecendo em arquivo morto, os descendentes de imigrantes que tiveram o nome do clube mudado por decreto. A distância entre a narrativa e a realidade material não é pequena. Não é que a cidade falhou. É que nenhuma cidade é apenas a versão que ela produz de si mesma. O que ficou dessas histórias? Os prédios de pé, os que foram demolidos, os que esperam numa fila burocrática que ninguém consegue dizer quando termina. É um inventário de escolhas. Algumas foram feitas por prefeitos, algumas por industriais, algumas por militares, algumas pela lógica do mercado imobiliário que encontrou no patrimônio histórico desprotegido o caminho de menor resistência. As cidades que sobrevivem ao tempo são as que conseguem, de tempos em tempos, olhar para esse inventário com honestidade e perguntar: o que estamos perdendo agora, enquanto ainda dá tempo de guardar? Se esse vídeo despertou alguma curiosidade sobre a história de Curitiba, ou de qualquer outra cidade brasileira que carrega contradições parecidas, considere se inscrever no canal. As histórias que não aparecem nos roteiros turísticos são geralmente as mais honestas.